Sou Cristina, esse é o Tudo sobre Espanhol e hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa que é o sonho de muitos brasileiros: um passaporte vermelhinho da zona Schengen. Nesse caso aqui, é o passaporte espanhol. Nós, brasileiros, temos uma miscigenação incrível. Então, nós temos ancestrais portugueses, espanhóis, alemães, italianos na nossa família. E muitas vezes nós nos perguntamos: será que tenho direito à nacionalidade espanhola, por exemplo? Depende. Muita gente tem direito à nacionalidade espanhola, sim, mas não sabe, não vai atrás. E hoje eu vim aqui justamente para te contar se tu tens direito ou não. Então, antes da gente conversar sobre quem tem direito, eu quero explicar para vocês uma coisa. A nacionalidade espanhola, ela é jus sanguinis. O que isso quer dizer? Se eu nasci de pai ou mãe espanhola, eu sou espanhola. Mas a nacionalidade espanhola, ela também pode ser por origem, jus sanguinis, ou seja, eu tenho sangue espanhol, ou ela pode ser também pelo solo, jus solis, que quer dizer, eu nasci em solo espanhol, eu sou, portanto, espanhola. Mas essa questão do solo, de ter nascido na Espanha, por exemplo, ela está mais relacionada com crianças que nascem na Espanha e, se não tiverem a nacionalidade espanhola, elas não teriam direito a nenhuma outra nacionalidade. Então, para evitar que essas crianças não tenham nacionalidade nenhuma, a Espanha concede nacionalidade para elas. Agora, feito esses esclarecimentos iniciais, agora sim a gente vai conversar sobre se tu tens ou não direito a esse lindo passaporte. Vem comigo. Nós temos a nacionalidade por opção. Como é que funciona a nacionalidade por opção? Então, se tu tivesse sob cuidado, custódia ou pátria potestade de um nacional espanhol, tu podes pedir a nacionalidade. Se tu tiveste um reconhecimento tardio de paternidade, ou seja, depois dos 18 anos, conversando lá com a tua família, descobriste que o teu pai era, na verdade, espanhol. Então, tu vai lá e pede o reconhecimento dessa paternidade e aí tu recebe a tua nacionalidade espanhola. Outra, nacionalidade por residência. Ou seja, tu tá morando lá na Espanha há um tempo e aí tu vai lá e aplica para receber a nacionalidade, para ter direito à nacionalidade. Tô na Espanha com visto de estudante. Posso pedir nacionalidade por residência? Não posso. Quem pode pedir nacionalidade por residência é quem está morando na Espanha, desde que esteja na Espanha de forma legal, ou seja, tu tem que ter toda a tua documentação em dia, bonitinha, arrumadinha, e pode ser por casamento também. Então, quem é cônjuge ou viúvo de um nacional espanhol e vive na Espanha, pode sim pedir a nacionalidade espanhola. Mas, atenção, tem requisitos para que pessoas que moram na Espanha legalmente, ou para que cônjuges ou viúvos de espanhóis que moram na Espanha peçam a nacionalidade. São eles: domínio do espanhol, e quando eu digo domínio do espanhol, é fazer uma prova que é aplicada pelo Instituto Cervantes, e tu tem que residir legalmente na Espanha. 2 anos para residentes em geral e 1 ano para quem é casado com um nacional espanhol. Mas é muito importante que esse casamento ele seja registrado no civil e que esse casamento tenha no mínimo 1 ano. Outra coisa importante é que, para qualquer um dos casos, as pessoas que estão aplicando a nacionalidade, elas não podem se ausentar do país por mais de 90 dias consecutivos, senão elas perdem esse direito. Podem sim haver exceções, mas aí são casos bem particulares que tu vai precisar comprovar por documentação que tu teve que te ausentar por algum motivo por mais de 90 dias. Existe também algumas diferenças que é importante a gente deixar claro. Por quê? Nós temos espanhóis nascidos de espanhóis na Espanha e espanhóis nascidos de espanhóis no estrangeiro. Tem uma diferença. Por quê? Sendo tu nascido de um espanhol na Espanha, mesmo que tu não seja registrado no momento do teu nascimento, tu pode ir lá e requisitar a tua nacionalidade muitos anos depois. Com aqueles que são
nascidos no estrangeiro, a coisa muda um pouquinho de figura. Aquele que é filho de espanhol, que nasceu no estrangeiro, ele precisa requisitar essa nacionalidade antes da maioridade, ou seja, antes dos 18 anos. E depois da maioridade, ele precisa ir lá e dizer: eu quero conservar a minha nacionalidade. Como é que a gente faz isso? No consulado. Então, por exemplo, grandes capitais, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Porto Alegre, têm consulados. E esse processo pode ser feito todo no consulado. Para netos, como é que funciona? E é aí que pega muita gente. Porque a maioria das pessoas, quando vai atrás, será que eu tenho direito a uma nacionalidade espanhola? Elas não estão indo atrás da nacionalidade porque elas têm pais espanhóis, e sim porque elas têm avós espanhóis. Nesse caso, tudo depende. Qual é a tua idade? Tu tem mais ou menos de 18 anos? Porque, dependendo da tua idade, o processo é completamente diferente. Para netos menores, o pai ou a mãe que for filho de um espanhol vai ter que ir lá e regularizar a sua situação primeiro. Ou seja, ele vai ter que fazer o reconhecimento da sua nacionalidade primeiro, para daí ter a nacionalidade do seu filho ou filha reconhecida. Já se o neto for maior de idade, só tem uma forma dele conseguir essa nacionalidade, que é indo morar na Espanha. E aí não é uma nacionalidade por ser neto, e sim por residência, pela pessoa estar lá na Espanha morando 2 anos de forma legal e dizer: oi, Espanha, eu quero ser um nacional espanhol, tá? Existe atualmente em vigor uma lei que chama Lei de Memória Democrática. Essa lei de memória democrática, ela ampliou bastante a possibilidade de pedir, de demandar a nacionalidade espanhola. Como é que funciona essa lei? Ela está em vigor desde 2022 e ela assegura a nacionalidade para descendentes de espanhóis nascidos fora do país. Ou seja, os meus ancestrais, eles são espanhóis e eu nasci aqui no Brasil. Então eu vou lá e peço a minha nacionalidade. Isso está muito relacionado, esse processo, inclusive o nome da lei, Memória Democrática, está muito relacionado com 2 eventos que aconteceram na Espanha e que fizeram com que muita gente saísse da Espanha para preservar sua vida ou para buscar melhores condições de vida. Foi inclusive o caso da minha família. Que eventos foram esses? A Guerra Civil e a ditadura franquista. Esses eventos, inclusive, eles estão relacionados. Muitos espanhóis saíram da Espanha em direção principalmente para a América. Quem é que pode, então, em razão dessa legislação, pedir a sua nacionalidade? Em primeiro, nós temos nascidos fora da Espanha, de pai ou mãe, avô ou avó, originalmente espanhóis. Depois, segunda hipótese, filhos ou filhas nascidos no exterior de mulheres espanholas que perderam a nacionalidade em virtude do casamento com estrangeiros. Porque a Constituição de 1978 determinava que mulheres espanholas que fossem para fora da Espanha e casassem com estrangeiros perdiam a nacionalidade. E, por fim, a terceira hipótese: filhos maiores de idade daqueles que adquiriram a nacionalidade espanhola pela Lei de Memória Histórica. Para os casos que se enquadram na Lei de Memória Histórica, essa solicitação, essa requisição, ela deve ser feita até dia 21 de outubro de 2025, ou seja, até ano que vem. E como é que eu faço essa solicitação? Eu descobri agora que eu me enquadro em uma dessas 3 hipóteses. Como é que eu faço? Eu vou até o consulado espanhol mais próximo da região onde eu moro e lá eu vou dar entrada em todo esse processo. Independente de qual o processo que vai me levar à nacionalidade espanhola, os documentos que eu preciso apresentar no consulado para demandar essa nacionalidade espanhola são mais ou menos os mesmos. Certidões de nascimento, minha, do pai ou mãe espanhol, do avô ou avó espanhol. Lembrando que essas certidões, elas normalmente precisam ser
juramentadas e apostiladas. Em alguns casos, pode ser necessário uma cópia de passaporte ou cópia de certidão de casamento dos pais também. Então, Cristo, tá me dizendo que eu me encaixando em um desses casos, é só eu juntar essa papelada toda, levar para um tradutor juramentado, apostilar e levar no consulado? Por que que tem tanta gente que tem 3 advogados, 4 arqueologistas e um padre para tentar resolver essa questão da nacionalidade? A questão é a seguinte: quanto mais distante vocês estiverem do ancestral espanhol, mais difícil vai ser conseguir alguns documentos. E que tipo de documentos acabam sendo difíceis de conseguir? Documentos do ancestral espanhol. Tem cartórios na Espanha que já pegaram fogo, que foram inundados, tem registros do nascimento desse ancestral espanhol que não se acha, tem essa dificuldade de se comprovar que tu tá diretamente ligado a essa pessoa. E aí, nesses casos, muitas vezes tu vai precisar ir atrás de uma empresa especializada, de um advogado especializado, que conheça bem esse tipo de processo e que vá buscar todas essas informações para vocês. Minha dica, e é uma dica que vale a pena ser seguida, eu sou prova viva disso. A minha nacionalidade não foi nem um pouco difícil de ser reconhecida, foi facílima de ser reconhecida. Por quê? Meu avô era espanhol e ele era vivo na época que nós fomos fazer todo o processo. Tem uma coisa que a maioria das pessoas não sabe. Quando eu saio do meu país e me mudo para outro país, eu preciso ir até o consulado mais próximo de onde eu moro e me registrar. E dizer: olha, eu, fulano de tal, espanhol, estou agora morando no Brasil. E aí eu vou lá e me registro no consulado como agora morando no Brasil. Como meu avô era vivo, nós fomos no consulado com o meu avô vivo. Ele chegou lá, levou toda a documentação dele de espanhol, certidão de nascimento, certidão de casamento com a minha avó. E lá no consulado, o que que aconteceu? Meu avô registrou meu pai. Registro para os devidos fins, que é essa pessoa aqui, que é meu filho, portanto, tem direito à nacionalidade espanhola. Então, feita essa vinculação, esse registro do meu avô e do meu pai foi lá e me registrou. Ele levou a certidão de nascimento dele, ele levou a certidão de casamento e levou a minha certidão de nascimento. Eu fui registrada como espanhola. Se tu tens um avô, uma avó, um pai ou uma mãe que são espanhóis, pega papai e mamãe, pega vovô e vovó, pega toda essa documentação e corre com eles para o cartório, porque assim fica muito mais fácil de vocês reconhecerem a nacionalidade e não precisa de toda uma burocracia, todo um processo para ir atrás de documentos que possam estar perdidos. E se esse vídeo te acrescentou de alguma forma, então não te esquece de curtir e te inscrever para continuar vindo comigo em mais conteúdos como esse. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!